Novos alvos militares atacados em solo russo. Os Estados Unidos garantem que não estão a ajudar a Ucrânia nestas ofensivas. COP15 arranca no Canadá. Travar o declínio da biodiversidade é o objetivo dos 196 países presentes. Portugal está nos quartos de final do Mundial. Passagem pela Porta Grande com 6 golos. Marrocos é o adversário que se segue. Na corrida contra o tempo para reparar os danos na rede de abastecimento de energia, os habitantes de Kiev improvisam como podem para enfrentar temperaturas que descem frequentemente abaixo dos 0 graus. Aos ataques russos que têm destruído as infraestruturas estratégicas ucranianas, sucedem-se contra-ofensivas dentro do território da Rússia, o que expõe uma inesperada vulnerabilidade. Pelo segundo dia consecutivo foram atacados alvos militares em solo russo. Um incêndio irrompeu num aeroporto na região de Kursk após um ataque com drones que também atingiram um complexo industrial. Kiev não reivindica abertamente as investidas que já tinham visado 2 bases aéreas. Os Estados Unidos garantem que não estão a incentivar a Ucrânia a atacar diretamente o território da Rússia. Não fornecemos armas à Ucrânia para que sejam utilizadas no interior da Rússia. Somos muito claros neste aspecto. Trata-se de recursos defensivos. Tal como o Presidente já declarou, não estamos a ajudar a Ucrânia a atacar para além das suas fronteiras. Já o Ministério da Defesa britânico considera que, a confirmar-se a responsabilidade de Kiev, este é o maior falhanço estratégico da Rússia na proteção das suas forças desde a invasão da Ucrânia. A Rússia não deve poder ficar com nenhum território que anexou se e quando houver negociações de paz com a Ucrânia, considera a primeira-ministra da Estónia. Kaja Kallas reagiu duramente à sugestão do presidente francês Emmanuel Macron de que o Ocidente deve encontrar resposta para as preocupações da Rússia face ao alargamento da NATO. A segurança foi um dos argumentos do Kremlin para justificar a invasão. A líder estónia critica qualquer mensagem que alimente os sonhos imperialistas, disse em entrevista à Euronews. A mensagem que temos de passar em alto e bom som é que a agressão não pode ser recompensada. Se alguém atacar um país soberano, não deverá obter mais territórios ou mais recursos, mas sim ser punido por isso. As regras internacionais ditam que é ilegal atacar outro país. Por isso, não se pode oferecer nada à Rússia. Eu não me preocuparia com a Rússia neste momento. Preocupar-me-ia com a sobrevivência da Ucrânia. A Rússia pode sempre voltar para as suas anteriores fronteiras. A líder estónia concedeu a entrevista durante a cimeira de líderes da União Europeia com 6 países dos Balcãs Ocidentais, terça-feira em Tirana, capital da Albânia. Para Kaja Kallas, a União Europeia deve continuar a aproximar-se dos parceiros a leste. Tudo isto mudou a forma como encaramos as coisas e penso que também nos tornou mais unidos, incluindo com os países dos Balcãs Ocidentais, porque trouxe à tona os valores europeus que partilhamos. Esses valores estão em jogo na Ucrânia, país que a Rússia atacou, porque a Ucrânia tem aspirações europeias. Não é do interesse da União Europeia deixar alienar estes países. A primeira-ministra estónia disse à Euronews que o alargamento aos países dos Balcãs deve acontecer num futuro próximo e que o apoio à Ucrânia deve manter-se uma prioridade neste momento. Nem só de jovens se faz a Cimeira da Juventude e António Guterres foi o principal destaque no evento que antecedeu a Cimeira da Biodiversidade em Montreal. O secretário-geral da ONU encontrou-se com as novas gerações e garantiu-lhes que não teriam de ser elas a pagar os estragos cometidos pelos atuais líderes, apelando a um acordo de paz com a natureza.
Sweta Stotrabashiam foi uma das jovens presentes na cidade canadiana. Disse que Guterres tinha levantado pontos interessantes, mas que o seu discurso ainda mostrava uma certa desconexão com o pensamento dos jovens, nomeadamente com a iniciativa 30 por 30 para levar os governos a designar 30% do seu território como área protegida até 2030. Para Frédéric Scheer, a presença do líder das Nações Unidas e também de vários membros do governo canadiano mostra aos jovens que os decisores políticos estão empenhados para resolver o problema. O primeiro-ministro, Justin Trudeau, não podia faltar. O seu discurso foi marcado pela ação de protesto da comunidade indígena, que se manifestou com um argumento de peso. Se querem salvar a biodiversidade, parem de invadir as nossas terras. Um mês após a cimeira da COP27 sobre alterações climáticas, a COP15 sobre biodiversidade arranca no Canadá. O objetivo para os 196 países presentes é travar o declínio da vida e o apelo à ação é urgente. De acordo com o último relatório da World Wildlife Fund, as populações de animais selvagens diminuíram em média 69% desde 1970. A rápida taxa de perda atual é um resultado direto da atividade humana desenfreada desde a Revolução Industrial. Jen Hacking, da Divisão de Conservação Global no WWF International, adverte que é essencial que se chegue a um acordo sobre um quadro comum, uma vez que a proteção da terra e do mar pode evitar uma sexta fase de extinção em massa. Há o imperativo de conservar os habitats que temos na natureza e o objetivo é conservar 30% da terra, da água doce e dos oceanos e restaurar os ecossistemas globais até 2030. Restam apenas 8 anos. É um grande objetivo. Este quadro, conhecido como 30 por 30, é o ponto culminante que os países terão como objetivo. Jen Hacking diz também que este COP deverá fornecer às pessoas as ferramentas e conhecimentos sobre como inverter a tendência. Com 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção em todo o mundo, a questão é premente. Pode pensar que isto não salva um elefante em África, mas trata-se de reduzir o desperdício alimentar. Compramos demasiado, deitamos fora demasiadas coisas. Será que os restaurantes deitam demasiada comida fora? Há indícios de que poderíamos reduzir o desperdício alimentar para metade. Como é que isso pode salvar um elefante em África? Talvez não precisemos de desflorestar mais terra para produzir óleo de palma. Ainda não foi atingido qualquer objetivo em matéria de biodiversidade. Os participantes na COP terão 2 semanas para decidir e inverter a tendência. O governo chinês não ficou imune à vaga de protestos que tem varrido o país nos últimos 10 dias e anunciou aquele que pode ser o fim da política de Covid-0. Isto significa que várias das rigorosas medidas de prevenção vão ser atenuadas. A Comissão Nacional de Saúde declarou que os casos ligeiros podem passar a isolar-se no domicílio e não nos centros de quarentena, como até agora. A obrigação de testes regulares deixa de abranger o grande público para se centrar nas escolas, hospitais, lares de idosos e contextos específicos de risco. Os confinamentos vão deixar de se estender a bairros ou mesmo cidades para se concentrarem em perímetros reduzidos como edifícios. Muitos manifestantes pediam o afastamento do próprio presidente Xi Jinping. As previsões económicas atribuem este ano à China um dos piores desempenhos das últimas 4 décadas. Raphael Warnock é o nome do democrata que consolidou a maioria do seu partido no Senado dos Estados Unidos. Warnock venceu a segunda volta das eleições intercalares norte-americanas no estado da Geórgia, face ao republicano Herschel Walker. Na prática, os democratas garantem 51 assentos contra 49, o que facilita a tarefa de Joe Biden em nomeações na hierarquia judicial e na administração. Sem contemplações, Portugal segue em frente no Mundial do Qatar, ganhou 6-1 à Suíça. Gonçalo Ramos estreou-se como titular na seleção das esquinas e fez um hat-trick. O avançado do Benfica, Pepe, Rafael Guerreiro e Rafael Leão selaram a vitória da seleção portuguesa. 6 golos a confirmar a boa forma da equipa que teve Cristiano Ronaldo no banco até ao minuto 74.
E isso significa que Portugal vai enfrentar Marrocos, que se classificou pela primeira vez para os quartos de final de um Mundial. Resultados depois de 90 minutos emocionantes e dramáticos contra a Espanha. As duas seleções chegaram ao fim do prolongamento sem golos nos penaltis. O guarda-redes marroquino Yassine Bounou cumpriu o papel de herói com duas defesas num estádio com lotação completa e onde os adeptos marroquinos fizeram festa. Tive a sorte de estar dentro da arena esta noite. Havia adeptos a chorar à minha volta. Por aqui continuaram a noite fora. Samashu for Euronews in Doha.